não tem como falar em história da redenção, em história cristã, sem falar em consumação, sem falar como é que essa história termina, sem falar como acontece nova criação, novos céus e nova terra. Esse talvez é um dos temas mais trabalhosos, é um dos temas que mais mexem com, desafiam a nossa maneira de pensar. Então, é o último ato da história da redenção, é o último ato da história da salvação, a consumação de todas as promessas desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, nós chamamos cada um desses pilares, como nós temos trabalhado e pensado, né? Cada um desses pilares da cosmovisão reformada, da cosmovisão bíblica, é porque essa história ela fundamenta todo o enxergar o mundo, como as Escrituras mostram esses 4 pilares. Então, são os 4 pilares de toda a teologia sistemática, como está montado, sistematizado toda a história da salvação. Ou seja, não há como imaginar, por exemplo, apenas 3 pilares. Então, nós vamos encontrar várias obras em que os autores trabalham e expõem a ideia de criação, queda e redenção. Mas em sendo feito apenas esses 3, fica algo faltando, porque logo a nossa mente é mandada lá para o livro de Apocalipse, é mandada lá para o livro de Daniel. Como é que essa história termina? Ou seja, terminou apenas na cruz? Ou seja, esse é o 4º pilar da perspectiva reformada. Então, portanto, quando você pensar na história da redenção, na perspectiva reformada, não há como fugir desses 4 pilares, ou dessas 4 ideias. Olha só. Então, primeiro que essa é uma verdade objetiva. A história tem um final. Quando eu estou dizendo que é uma verdade objetiva, é que ela não depende apenas de opinião para existir. Não é que a consumação ela dependa de quem acredite ou não na consumação. Quando nós olhamos para a Escritura, ela fala da morte, ela fala da ressurreição. Não tem como nós dizer que a morte ela é fictícia. Nós não tem como olhar para as Escrituras e dizer que a redenção é subjetiva, ou, aliás, que a consumação é subjetiva, que a ressurreição é apenas um ponto de vista, porque as Escrituras nos falam da verdadeira ressurreição. Então, esses pilares eles são objetivos. Com isso a gente quer dizer que eles estão fora de nós e devem ser, na verdade, subjetivamente apropriados. Ou seja, quando nós olhamos a verdade ou a história da salvação, nós olhamos e vivemos de maneira consciente que essa história realmente existe, que essa história é real. Ou seja, toda a história caminha para um final. E também a história da redenção. Ele não quer ir? Foi? Será que foi demais? Olha só, a autoridade das Escrituras. Um dos princípios da reforma que a gente conhece muito bem é o sola scriptura. A autoridade máxima é a Escritura. Ou seja, o cristão fiel, fiel a Deus, ele considera a Bíblia como o seu supremo tribunal. Então, toda e qualquer dúvida que se tenha acerca da história da redenção, o guia máximo é as Escrituras. E por meio dela que o Espírito Santo de Deus traz o ensinamento. Ou seja, ele é o tribunal último, o tribunal de recursos, a única regra de fé e prática. Ou seja, o cristianismo ele é uma religião de um livro só. Ele desconhece, se você desconsidera, você deixa de levar em conta a Bíblia,
você terá desconsiderado o meio pelo qual Deus decidiu primeiro se revelar ao homem, né? Isso aconteceu ao longo do tempo. A gente fala da ideia da revelação progressiva de Deus, que ela vai acontecendo ao longo da história. Então, segue-se que, pois que o conhecimento da Bíblia é um requisito fundamental para conhecer a Deus. Não é possível conhecer a Deus à parte das Escrituras. Olha só, John Stott é um teólogo anglicano, faleceu em 2011, e ele diz que nós vivemos tempos difíceis. Olha só, ele fala da objetividade dessa verdade das Escrituras. Ele não ficará satisfeito com nada menos do que isto. Nós também não devemos nos satisfazer com algo que esteja aquém disto. Todos nós que dizemos seguir a Cristo temos de buscar uma compreensão mais clara do propósito de Deus e para o seu povo. Eu estou fazendo uma introdução para que nós possamos olhar a ideia da cosmovisão quando fala de consumação dos séculos, de escatologia, dos últimos dias, do que há de acontecer. E o John Stott, quando ele diz que nós vivemos tempos muito subjetivos, tempos em que as opiniões variam muito. Os cristãos, especialmente os evangélicos, devem estar convictos de que Deus falou historicamente, de que esta história realmente aconteceu, de que a sua palavra ele culminou em Cristo e no testemunho apostólico a respeito dele, e que a Escritura é exatamente a palavra de Deus escrita para o nosso aprendizado. Ou seja, ela fala acerca da consumação, ela fala acerca dos últimos dias. A gente vai observar que aqui nós não temos muitas figuras para a gente alinhar com as coisas dos últimos dias, porque as coisas escatológicas estão por vir, as coisas do porvir a gente vai recebendo, vai interpretando a partir daquilo que Deus nos revela. Então, nós podemos viver, primeiro, viver à luz da criação, que significa relacionar-se com as pessoas mais complicadas à luz do fato de ainda serem imagem e semelhança de Deus. Então, a criação nos revela de que todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus, todas, indistintamente. Quando nós cremos na verdade dessa história da redenção, nós vivemos melhor do ponto de vista que nós compreendemos o mundo que nos cerca. Você entende melhor a realidade quando nós olhamos do ponto de vista da criação. Então, a Bíblia é a melhor lente de leitura do mundo. Mas nós olhamos por meio do segundo pilar, que nos fala acerca da queda. A gente tem estudado isso ao longo do nosso semestre, né? Que viver à luz da queda, ou seja, é o mesmo que pensar em escravidão. E escravidão de quê? Escravidão do pecado. Ou seja, isso implica em nutrir sonhos utópicos resultantes do esforço humano para construir uma sociedade melhor. Quando nós pensamos em consumação, quando nós pensamos em realização, história da redenção, e nós às vezes nutrimos a ideia de que é possível a gente melhorar o mundo. Essa é uma ideia que nós temos muito carregada em nós. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente quais são os aspectos de acreditar nessa perspectiva de que nós podemos transformar o mundo. Nós podemos viver à luz da redenção, ou nós vivemos à luz da redenção, que envolve a noção de uma redenção abrangente. A gente tem mencionado isso na aula passada sobre redenção. Nós falamos de uma redenção cósmica, né, que afeta as pessoas não somente na sua espiritualidade, né, mas em todas as áreas da vida, inclusive no seu habitat. E aqui a gente entra no nosso tema, que é consumação. Ou seja, ainda não vemos as coisas sujeitas a Cristo. Consumação é o fim da era presente, o começo da eternidade, sem os efeitos do pecado. E aí que entra a consumação.
Quando nós dizemos que nós não vemos todas as coisas ainda sujeitas a Cristo, isso de uma forma completa. E para a gente ter uma prova bem básica, a morte ainda permeia. A morte ainda está no meio do povo de Deus. Então, esta consumação ainda completa ainda está por vir. Mas nós já temos alguns lampejos dela. Então, quando nós olhamos a consumação, nós precisamos pensar na segunda vinda de Cristo. Porque só na segunda vinda de Cristo será eliminada a presença do mal, tanto em nós como no mundo. Então a consumação já começou, mas a consumação ainda não terminou. Então, quando nós olhamos a ideia de um paraíso reconquistado, de uma nova terra, de um novo céu, e aí uma perspectiva que não mais poderá ser perdida. Se nós olharmos para o passado, lá os nossos primeiros pais, lá na criação, eles tinham uma perspectiva, então habitavam um mundo perfeito, né? Mas hoje nós não habitamos mais. Então, esta é uma das diferenças da consumação e da criação. Então, quando a nova criação for estabelecida de maneira completa por Cristo, ela jamais poderá ser perdida. Mas qual é a sua visão do céu? Onde os crentes em Cristo ainda hão de morar? Qual a visão que você tem do céu? Já passou pela cabeça? Chuta aí alguma coisa acerca de uma visão do céu. Sem medo, porque nós não temos muitas certezas. Serrote lá no céu. O que mais? Como será lá? Oi? Ruas de ouro e de cristal. O que mais? Anjos tocando harpa. A glória do Senhor. Vamos ver? Ipês rosas. Eu me lembro de um jovem da igreja que perguntou se ia ter Coca-Cola. Achei legal. Olha só, é interessante que muitas das nossas perspectivas acerca da eternidade, do céu, e muito do que a gente vai falar aqui, eu levei um tempo para mastigar algumas coisas. E a ideia de que muito do que a gente imagina acerca do céu tem uns pigmentos gregos. Já viram aqueles desenhos da Grécia? Né? Quem viu o Hércules aí, lá sobre as nuvens, né? Todo mundo ali, né? Nas nuvens. Então a gente tem nas nossas mentes muito de coisas que foram passadas, né? De uma ideia também um pouco grega. Essas tendências ainda vigoram mesmo no pensamento evangélico. Eu não estou querendo aqui desanimar ninguém, né? Os crentes perdem de vista a materialidade da redenção. Então, algo interessante que, quando a gente pensar em consumação, nós não podemos pensar neste pilar da teologia, ou nesse pilar da teologia sistemática, de que a consumação envolve também aspectos físicos. Envolve ressurreição, envolve corpo, envolve renovação da criação, envolve renovação da terra que nós vivemos. Então, pensar em consumação, nós não podemos perder de vista que envolve também este mundo que nós estamos vivendo. Não esse da maneira como está, mas esse mesmo mundo. Isso talvez não entra muito na nossa mente, né? Não pode ser, porque a nossa mente ainda está muito presa a essa condição de agora. Mas pensar numa visão do céu
não pode ser dissociada de pensar nas coisas físicas também. Ou seja, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós temos ido a sepultamentos como nunca, muitos irmãos estão sendo recolhidos, muitas pessoas estão sendo recolhidas, as suas almas estão indo para 2 lugares, aqueles que estão indo com o Senhor, eles continuam esperando os seus corpos um dia se juntarem ao Espírito. Sim ou não? Diz isso a Escritura? Então tem um aspecto físico que faz parte da consumação dos séculos, faz parte do completar da obra redentora de Cristo. E isso nós não podemos perder de vista. Ou seja, os crentes não podem perder de vista essa materialidade da redenção, essa parte física da redenção que Cristo veio trazer. Almas ganhas para Jesus, vidas ganhas para Jesus. Ou seja, significa que alma e corpo. Ou seja, morar no céu é morar com alma e com corpo. Esta é a ideia da consumação dos séculos, né? Habitar em novos céus e nova terra, estar em casa e ter toda a materialidade redimida do corpo. Pensaram nisso? Ou seja, a redenção que Deus trouxe por meio de Cristo e instalada quando na chegada do reino, na primeira vinda de Cristo, né? E aí já começa a consumação, ela apenas não terminou. Então, nós devemos ter isso em mente. Olha só o que o reverendo Weber Campos ele coloca. A consumação e o conceito de que seremos levados a habitar novos céus e nova terra corrige tendências gregas que vigoram no pensamento evangélico. Esta ideia de que o céu é algo etéreo apenas, né? Lá nada que seja de corpo terá. Abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 9. Vamos dar olha, Daniel está escrevendo com o povo, lá quando o povo está na Babilônia, centenas de anos antes de Cristo. E aí, quando nós pensamos na ideia de consumação, algo que não pode fugir da mente é a ideia de que tudo isso tem como centro absoluto a pessoa de Cristo. Daniel capítulo 9. Acompanhe a partir do verso 1. Eu vou dar alguns pulinhos para a gente não ler o texto todo, mas olha só. Ele começa dizendo, olha, no primeiro ano do rei Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias que havia de durar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. Lembrando que esse é um tempo não literal. Voltei o rosto ao Senhor para buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. Então, Daniel reconhece todo o pecado da nação, do povo de Judá, pelo qual ele havia sido levado para o cativeiro. E aí ele se coloca diante do Senhor e pede perdão pelos pecados. Então ele diz assim, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos, nós temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo. A ti, ó Deus, pertence a justiça e a nós o corar de vergonha. E ele vem descrevendo, os pecados de Judá. E aí ele clama ao Senhor. Ele diz assim, olha, inclina, ó Deus,
ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. E no verso 20 ele diz, olha, falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, do povo de Israel, e lançava a minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo monte do santo. Falava eu e digo, falava ainda em oração. Ou seja, ele vai declarando. E aí, ele diz lá no verso 25 assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas, 72 semanas, as praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 70 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, destruída a cidade e o santuário, e o seu fim será o dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O ponto principal aqui, Daniel está falando primeiro daquele que vai trazer o início da consumação, está falando de Cristo. Então, necessário olhar Cristo como esse centro, necessário olhar Cristo como aquele que traz e que começa a redenção, que traz a consumação. Ou seja, é necessário que nós tenhamos isso em mente. Então, olha o que diz o Philip Ryken. Falar em cosmovisão cristã e pensar na perspectiva da consolação, ele diz assim, olha, a vida humana não é imaterial e insubstancial, e sim uma existência encarnada. Então, pensar em consolação, como eu disse, não tem como não pensar em aspecto físico. A vida eterna é tanto física quanto espiritual. Deus nos redimirá como pessoas completas. Se Deus nos reserva um futuro urbano na Nova Jerusalém, onde pessoas se reúnem para fazer cultura, então Deus está nos ensinando a materialidade de nossa vida futura, na qual não só amaremos a Deus e ao próximo, mas também cumpriremos o mandato cultural perfeitamente. Então, a consumação é aquele retorno em que é dado ao homem a capacidade de cumprir todos os mandatos que Deus deu. O mandato espiritual de adoração a Deus de maneira perfeita, o mandato social de amor ao próximo e o mandato cultural de cuidado da criação de Deus ou de retomada do cuidado da criação de Deus. Olha só, quando nós olhamos para Apocalipse 6:9, ele nos dá essa ideia. Diz assim, quando ele abriu o quinto selo, debaixo as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então cada um deles foi dada vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda um pouco tempo, até que completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A ideia aqui é que mesmo aqueles que já partiram em Cristo, que estão aguardando, eles esperam os seus corpos, esperam o corpo físico,
Ou seja, a consumação envolve a expectativa física. Ela tem a ver com chegar em casa com o corpo completo. Lembra quando Apocalipse fala de novos céus e nova terra? E talvez seja algo que nós não tenhamos pensado muito, mas pensado na perspectiva de habitar este mundo totalmente restaurado. Uma nova Jerusalém totalmente restaurada. E não apenas aquela ideia de um local por cima das nuvens. Essa ideia mais ou menos grega. A redenção ela é plena, ir para o céu é chegar em casa com corpo e com alma. Ou seja, se hoje aqueles que partiram em Cristo estão vivendo na presença, na glória do Senhor, mas ainda não estão com a sua completa forma como haverão de ser quando da segunda volta de Cristo. Então, essa segunda volta de Cristo é algo que todos esperam, absolutamente todos. Então, chegar em casa é ter essa materialidade, um corpo redimido, um corpo ressuscitado, para que voltemos a aproveitar da criação de Deus de maneira plena. Então, essa é a ideia de que quando nós pensamos em consumação. A teologia reformada traz essa perspectiva. Não é possível pensar apenas nos 3 pilares, mas é preciso pensar como que será o encerramento desse tempo que nós estamos vivendo. E pensar nisso é pensar, lembra da ideia do sepulcro vazio? A ideia do sepulcro vazio ligada à ideia do Calvário, as duas coisas estão muito interligadas. Olha só, o reverendo Weber diz o seguinte, olha, o mais surpreendente é como até escritores reformados precisam ter a sua perspectiva de redenção reorientada. Lembra que eu disse que alguns falam apenas dos 3 pilares, criação, queda e redenção? Ou seja, redenção reorientada por uma visão escatológica da história. Ou seja, que inclui a ideia da consumação, a ideia do encerramento, a ideia do fechamento da história cristã como um todo, da história da redenção como um todo. Alguns autores consideram a importância que toda a Escritura esteja encharcada do escatom, ou seja, as últimas coisas, o último dia. Diferente do que muitos pensam, né? Escatologia não diz respeito apenas ao estudo de Apocalipse, e a gente sabe muito bem disso. Nós acabamos de ler um texto apocalíptico em Daniel, mas todo o Antigo Testamento nos traz essa perspectiva, o Novo Testamento muito mais encharcado, né? Ou seja, não está apenas em algumas epístolas, mas em toda a Escritura está falando da questão dos últimos dias, da questão da consumação dos tempos. Então, essa perspectiva bíblica ela deve moldar a nossa cosmovisão. Olhar, pensar o Evangelho, pensar o Antigo Testamento, não dá como separar a ideia desses 4 pilares, e incluindo o pilar da consumação. Olha só, a imagem ali não mostra muito bem, mas a ideia do sepulcro vazio, aquela ideia de Daniel 9, que remete à ideia de Cristo, a cruz do Calvário logo ao fundo. Então não há como pensar em cosmovisão, não há como pensar em teologia reformada, não há como pensar em teologia bíblica sem deixar de fora esse último pilar, o da consumação, o da restauração, que juntará a parte física à parte material, a parte física ao espírito. Até aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas esperam isso, nós vimos em Daniel 9. Ou seja, essa é a ideia que nós não podemos perder de vista. Olhar para toda a história da redenção e vendo essas 4 perspectivas: criação, queda, redenção e consumação.
porque todas estão ligadas, é algo retilíneo. A história da salvação não é cíclica. Já pensaram nisso? Às vezes nós dizemos como a moda vai e volta, né? Modelo de roupa vai e volta, mas a história da redenção ela é linear. E por que não é cíclica? Se nós pensarmos numa história cíclica, nós poderíamos pensar, por exemplo, em uma nova queda, em se moldar o homem de novo. Então, a ideia é de que há uma história que caminha para o seu final, e o final é exatamente essa restauração, o final é exatamente essa consumação plena e completa. Então é de suma importância que nós tenhamos isso em mente. O Anthony Hopkins é um autor que já faleceu, ele escreve uma obra chamada A Bíblia e o Futuro, muito interessante. Tem poucas obras com o peso dele, pelo menos traduzida para o português, e ele traz algumas características acerca dessa perspectiva de consumação, de escatologia dos últimos dias. E uma primeira é: Cristo está presente o tempo todo. Cristo é o centro dessa história toda. O que Deus fará no futuro só será compreendido à luz do que Cristo fez, daquilo que ele conquistou. E aí algo que é bastante importante é nós lembrarmos que ele já veio, e quando ele veio, ele instala o reino, como eu poderia dizer, nós já estamos experimentando. A gente ouve muito aquele dizer acerca do já e do ainda não. Nós estamos experimentando já as glórias de Deus, tanto vivos quanto os mortos, né? Porque Cristo, quando ele veio, ele já trouxe esse reino. Então, o que Deus fará no futuro, na consumação, nós temos que olhar à luz do túmulo vazio, à luz do Calvário, à luz da obra de Cristo, à luz do que já aconteceu. Então, tanto a primeira quanto a segunda vinda de Cristo são grandes marcos que nos falam acerca das coisas dos últimos dias. Então, nós devemos olhar ou nos ver como nesse intervalo aí. Tudo gira em torno desses dois grandes pontos e pilares redentores. A primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Nós experimentamos aspectos da consumação? Experimentamos. Nós experimentamos aspectos da glória do Senhor? Experimentamos. De maneira completa? Não. Mas de maneira progressiva, a cada dia, nós já experimentamos. Olha só. A questão dos últimos dias, a escatologia não é só a segunda vinda, e muitas vezes a gente pensa, quando se fala em escatologia, a mente vai logo para o livro de Apocalipse. A primeira vinda já é escatológica, é uma escatologia inaugurada. A primeira vinda de Cristo já traz os benefícios da redenção. A primeira vinda de Cristo já fala de algo que vai acontecer de maneira plena. A gente fala muito que Israel não compreendeu muito bem a vinda de Cristo, né, que esperava Jesus com uma outra perspectiva. A restauração do reino está intimamente ligada com a primeira vinda, a ponto de Jesus, de o reino e Jesus serem anunciados como uma mesma mensagem. As coisas se misturam. Então, quando os discípulos ficaram desapontados, lembra lá em Lucas capítulo 24, que eles perguntam para Jesus, depois da ressurreição, quando seria o momento, e Atos capítulo 1, versos 6 e 7 vai nos dar esta ideia, né? Isso não significa que a primeira vinda não faça parte do reino de Deus, da chegada do reino. Nós vamos nos lembrar de João Batista. Ele tinha dito que o reino estava por vir, o reino estava por chegar. O primeiro, como se fosse o último profeta depois daquele período
interbíblico de 400 anos de silêncio ou silêncio aparente de Deus, que na verdade Deus não deixou de continuar agindo, né? Então, uma lição que se tira disso, ou dessa expectativa, sobretudo do Antigo Testamento, que ela é totalmente confirmada no Novo Testamento. Então, nós devemos pensar nessas duas vindas como partes de um mesmo pacote, de um mesmo escatom, de uma mesma consumação. Olha só, o Antigo Testamento não apresenta o cumprimento das promessas do reino em dois diferentes estágios ou fases, mas como um todo indivisível. Já pensaram nisso? Que mesmo as profecias do Antigo Testamento apontam para um final completo, aponta para uma consumação plena. Então, esta é a ideia quando nós pensamos nesse pilar da consumação, nesse encerramento. Ou seja, no grande evento escatológico que Cristo iniciou e que, por fim, ele trará. Qual é o grande evento escatológico do Antigo Testamento? Qual é a promessa maior do Antigo Testamento? Me ajudem aí. Eu escutei um... A vinda do Messias. Essa é a grande promessa, a vinda de Cristo, né? Então nós vamos ter esses textos todos, Gálatas 4:4, 1 Coríntios 10:11. Todos esses textos nos mostram agora Cristo, e o Antigo Testamento vem trazendo essa ideia. Ou seja, Deus prepara a consumação futura baseada na vitória de Cristo no passado. Então a vitória já aconteceu por intermédio da morte e da ressurreição de Cristo. Ou seja, a consumação dos séculos já veio. Então, quando nós olhamos da perspectiva dos pensadores da Reforma, a interpretação que eles fazem é uma interpretação voltada para Cristo, voltada para a cruz, voltada para a obra de Cristo, né? É uma interpretação cristocêntrica, uma hermenêutica cristocêntrica. É sinal de que eles realmente enxergam Cristo como o centro da história. Então não há como não pensar dessa maneira. Ou seja, mesmo os crentes do Antigo Testamento, eles olhavam para frente, mesmo que não imaginassem com toda a perfeição que nós conhecemos a cruz de Cristo, eles olhavam também em direção à cruz de Cristo. Eles esperavam a cruz de Cristo, verdade, com uma perspectiva diferente daqueles que conheceram pessoalmente a Cristo, conviveram, andaram com Ele, né? Ou seja, mas nós que aqui estamos, nós olhamos agora para as duas perspectivas, porque nós conhecemos a perspectiva de Cristo, porque nós lemos a Escritura revelada, sabemos exatamente o que aconteceu, mas nós devemos olhar para frente também aquele que um dia voltará. Aquele que um dia voltará realizando todas as coisas e completando todo o projeto de Deus. Ou seja, por outro lado, Deus prepara a consumação futura. Essa consumação já está sendo executada, nós já estamos experimentando a consolação. E aí nós vivemos essa tensão que nós conhecemos bem, que nós já vivemos, nós já temos os benefícios da vinda de Cristo, nós já experimentamos as glórias de Cristo, mas nós não experimentamos a coisa de maneira concreta, de maneira completa. Uma era já foi instaurada, Cristo veio, o reino chegou. Ou seja, só que nós ainda experimentamos aspectos não completados, nós ainda convivemos com a morte o tempo todo, nós ainda convivemos com o pecado o tempo todo. Ou seja, o Novo Testamento nos traz essa perspectiva. Então, essa tensão do do já e do ainda não, que nós convivemos, devemos só entender que nós temos que olhar para a cruz de Cristo e olhar para o retorno de Cristo
com todos os aspectos escatológicos que eles nos trazem. Olha só, nós somos filhos de Deus, mas ainda aguardamos a redenção plena. Experimentamos alguns efeitos escatológicos. Temos vida eterna, mas ainda estamos sujeitos à morte física. Percebe que ainda há consumação, ainda chegará a consumação. Então, para nós que convivemos com esse linguajar, que temos as Escrituras, que temos a revelação, é muito mais palatável essa ideia. Nós somos novas criaturas, mas ainda não habitamos novos céus e novas terras. Nós já vencemos o poder do pecado, mas não a sua presença. Entende o que é viver entre esses dois estágios? Ou seja, os crentes já estão vivendo a nova era, né, instaurada por Cristo. Cristo sujeita todos os inimigos debaixo dos seus pés, antes de devolver o reino ao Pai. Mas ainda assim, nós percebemos que algumas coisas ainda nos faltam. Quando ele chega, primeiro, ele se estabelece, demônios são expulsos, curas são feitas, milagres são feitos, a evidência da prisão de Satanás. Mas nós percebemos que nós ainda estamos vivendo esse tempo que fala da necessidade de uma consumação plena. E aí, eu quero pensar com os irmãos. Nós já ouvimos muito a ideia de resgate da cultura ou de redenção da cultura. Nós já falamos em alguns momentos nas nossas aulas anteriores, né? A importância da cosmovisão, da consumação para a cosmovisão. O reverendo Weber diz assim, olha, quando não possuímos uma visão cristã da história, nós temos visões equivocadas do reino de Deus. Ou seja, uma visão bíblica da história. A Escritura nos fornece uma definição explícita de reino. Essa definição, esse conceito tem sido sujeito a diferentes interpretações, conforme pressupostos dos intérpretes. Lembra que a gente falou na ideia de subjetividade, de opiniões? Então nós vamos ter vários intérpretes, e a depender da corrente que ele interprete acerca da consumação, ou como acontecerá a consumação, nós vamos ter algumas divergências. Olha só. O Kevin de Young, ele fala acerca de duas visões quanto à consumação do século. Uma delas é a visão superrealizada do reino. É a que é abraçada pela teologia da libertação. Os irmãos vão se lembrar um pouquinho do que fala a teologia da libertação. Um frei católico, Leonardo Boff, é alguém que esposou essa teologia da libertação, a ideia de se resolver as questões por meio do resgate social, e nós vamos ver qual é o ponto vulnerável dessa ideia. Kevin de Young diz assim, olha, não há um texto nas Escrituras que nos fale que os cristãos constroem o reino. Ao falar sobre reino, o Novo Testamento usa verbos como entrar, buscar, anunciar, receber, olhar e herdar. No Novo Testamento nunca somos aqueles que fazem o reino. Na perspectiva da teologia da libertação, o próprio homem consegue promover a libertação, o resgate. Lembra que a gente, quando falamos de redenção, nós falamos na ideia do homem promovendo redenção, do homem trazendo soluções. Então, a perspectiva da teologia da libertação é a ideia de libertação por meio do próprio homem. Ele é como se ele fosse um parceiro na redenção. Ele ajuda a redimir. Ou seja, a ideia é como se fosse um evento social em que nós somos agentes dessa transformação. Agentes da transformação do meio, da redenção do meio. E essa é uma perspectiva equivocada, porque apenas um pode trazer redenção, que é o próprio Jesus, que é o próprio Cristo, somente Ele trouxe. Às vezes nós podemos perguntar, mas e qual é o nosso papel então no meio da cultura? O que nós fazemos? Então não temos valor algum no meio da cultura?
é o valor de testemunhar, de proclamar, mas não de parceiro de Deus na redenção. Essa é uma perspectiva bíblica acerca da consumação. Então, nós não promovemos, não somos parceiros de Deus na consumação dos séculos, na consumação e na redenção. Ou seja, essa ideia de um reino conquistado, né, ela é defendida muito pelos pós-modernistas. A ideia de que nós podemos ir melhorando o mundo e o mundo vai ficando cada dia mais muito bom, né? Só que essa ideia confronta a perspectiva bíblica de que a tendência é que o mundo piore cada vez mais, e com isso eu não quero deixá-los desanimados. Aquela ideia dos sinais dos tempos não são sinais de melhoria que façam com que as pessoas, os crentes, queiram, então, vamos permanecer nesse mundo que está melhorando, ele está muito legal, então nós vamos ficar por aqui mesmo. A ideia de grandes desolações, de apostasias no fim dos tempos, é exatamente uma piora na situação, e é por conta disso que Cristo volta. Aliás, não por conta disso, isso faz parte dos aspectos e das coisas que hão de acontecer para que ele volte. Então, a ideia que é muito otimista de que o homem consegue, sendo parceiro de Deus, ir transformando o mundo para que o mundo fique cada vez melhor, não é uma perspectiva bíblica. Porque a perspectiva bíblica é que haverá apostasia, negação ao Senhor, mais conflito, e o Senhor volta e busca a sua igreja. Essa é a ideia de consumação, ou da consumação dos séculos. Isso não pode desanimar o povo de Deus, não pode interferir na caminhada, na maneira como adora ao Senhor. A ideia de consumação é olhar para tudo isso, mas não perder o olhar de Cristo. Aquilo que ele fez, demonstrando na cruz, expondo ao desprezo o próprio Satanás, tomando o seu povo para si, tirando da escravidão, como fez lá no Egito, e conduzindo esse povo, restaurando esse povo, como fez com o povo de Judá lá na Babilônia, um tempo para ser trabalhado pelo Senhor, para trazer de volta para Jerusalém. E aí vale lembrar que muitos daqueles que estavam lá na Babilônia, pensando que retornando para Jerusalém não ia ter problema. Qual o problema que eles tiveram quando retornaram? Me ajudem aí. Ficaram livres absolutamente, sem julgo de outra nação? Não. Ficaram de novo debaixo do Império Romano. Percebe? Como que a ideia de consumação é uma ideia de Cristo reinando o absoluto. Então, quando nós olhamos essa ideia de construção de reino, olhamos para Daniel 7, que o reino é recebido pelos santos, ele não é construído e nem conquistado pelos homens, pelos seres humanos. Qual é o papel, então, que nós desempenhamos? Testemunho do que Cristo já fez, esperança do que Cristo fará, certeza de que ele fará, certeza de que a consumação plena virá, e certeza de que ele sustentará os crentes. Essa é a perspectiva correta acerca da consumação. Então, essa ideia de um reino conquistado, né, é uma ideia que já tem muito da ideia do já, do agora, do aqui, mas fica fragilizada a ideia do ainda não, a perspectiva do ainda não, né? É uma perspectiva bastante otimista e que não representa uma verdade bíblica. Uma outra visão é uma visão subrealizada. É uma visão de que agora é o reino que vai chegar, o reino por vir, uma visão do reino que é oposta à anterior, e é uma visão pessimista. Satanás é chamado de príncipe desse mundo, não é? Às vezes, olha, Satanás reina. Satanás nunca reinou, ele não reina. Ele tenta usurpar.
Ou seja, quando João, no capítulo 16, 11, ele nos traz essa ideia, ou seja, ele não é rei porque ele é um usurpador de reino. Ele não é rei. Aí nós podemos nos lembrar da figura de Absalão. Absalão era príncipe. Absalão não era rei, mas ele queria usurpar o reinado do seu pai, o rei Davi. Satanás removido, assim como Absalão. Então, a questão que nós temos agora é de olhar de uma perspectiva da plenitude do tempo. Primeiro, o Senhor disse que nós já somos mais que vencedores. Mais que vencedores, Romanos 8, 37. Ou seja, essa promessa já está realizada. Ainda que nós não enxerguemos tudo o que vai acontecer, nós já experimentamos isso. Ou seja, nós não podemos perder de vista qual é o papel da igreja na perspectiva da consumação, ou da cosmovisão acerca da consumação. O que é que nós fazemos como igreja? Ficou ruim azulzinho lá em cima, né? No escuro, em casa, fechadinho, parecia interessante. Olha só. Primeiro, o papel da igreja é refletir os efeitos de uma escatologia, sobre os efeitos de uma escatologia defeituosa e corrigir a cosmovisão, corrigir a interpretação sobre o papel da igreja e o retorno de Cristo. O que significa realmente o retorno de Cristo? Isso não deve levar a receio, a medo de forma alguma. Mas a consumação é o completar da redenção. Lembra que nós falamos? Nós já experimentamos aspectos redentivos. A terra experimenta aspectos redentivos, mas ainda não há plenitude dessa redenção. Então, cada um de vocês, cada um de nós já vive os benefícios da redenção que Cristo trouxe. A igreja é um agente de transformação cultural, mas não promove redenção. Essa tarefa é exclusivamente divina. Ou seja, só Cristo promove a redenção. A igreja ela é coparticipante da redenção como? Não, apenas Cristo. Então, a nossa participação é de proclamação. A nossa participação é de testemunho. E aí tem autores bons que, quando nós vamos ler, nós lemos com cautela, inclusive da nossa editora. Olha só, esse é um livro da nossa editora, né? O nome não é fácil. Tullian Tchividjian. Volta para casa repetindo, de repente, até a noite dá para lembrar, né? Ele escreve essa obra fora de moda, mas ele está falando acerca de como ser cristão. Ser cristão é ser diferente mesmo, é estar fora de moda. Mas ele diz assim, olha, os remidos deveriam transformar esse mundo quebrado e todas as suas estruturas falidas, como resposta à oração, venha o teu reino. A crítica que se faz a essa perspectiva é a ideia do cristão transformar a estrutura, ou seja, no sentido de promover redenção à estrutura. Ou seja, ele diz que Deus poderia fazer um trabalho de revitalização, Deus poderia fazer um trabalho de revitalização sozinho, mas Deus usa os homens para fazer essa transformação, essa redenção do mundo quebrado. E a ideia é de que isso não pode ser feito por homens, apenas por Cristo Jesus. Ou seja, é uma visão equivocada do reino e da consumação, que depende unicamente de Cristo. Isso precisa ficar bem claro nas nossas mentes. Somente Cristo pode redimir tanto as pessoas quanto o mundo. Então, é numa ideia um pouco otimista, e tem um outro autor que trabalha um pouco esses aspectos, né, que é N.T. Wright. Ele é um anglicano. Ele diz assim, olha, o propósito salvador de Deus é nos transformar em agentes de transformação desta terra. Devemos trabalhar em prol de um novo mundo de Deus,
para que o reino se estabeleça e assim a terra no céu. É a ideia de que nós podemos fazer esse novo céu e esta nova terra, trazer esse novo céu e esta nova terra. Então, essa perspectiva a perspectiva reformada, a perspectiva bíblica, não entende dessa maneira. De novo, apenas Cristo pode trazer redenção. A perspectiva reformada, ela tem esse aspecto radical, de raiz. Cristo realizará tudo em todos. Ele irá mudar tudo desde a raiz. Então, após o amor esfriar, a apostasia se alastrar, o mundo tiver permeado do maligno, Deus irá eliminar todo o mal com fogo, diz o 2 Pedro, capítulo 3. E para o fogo, a fim de criar novos céus e nova terra. Esse é um tema trabalhoso para a gente mastigar, porque a gente não consegue palpar. A gente tem aquilo que João nos escreveu em Apocalipse e os outros textos esparsos, mas que nos dão essa perspectiva e essa ideia de como será a redenção. Algo feito apenas por Cristo. E o Kevin DeYoung diz assim: o reino de Deus não é essencialmente uma nova ordem da sociedade. A redenção já foi realizada na cruz. Então isso nós entendemos muito bem, que nós já temos a redenção. Não somos parceiros de Deus na redenção em nada. Somos chamados para servir, dar testemunho, proclamar, amar, fazer o bem a todos, embelezar o evangelho com boas obras, mas não somos parceiros de Deus na obra da redenção. De modo similar, não há um texto nas Escrituras que fale que os cristãos constroem o reino. No Novo Testamento nunca somos aqueles que trazem o reino. Ou seja, a nossa participação é apenas, não apenas, mas muito importante, de proclamar a vinda de Cristo, a obra de Cristo, a restauração em Cristo e testemunhar que isso realmente é real, é objetivo, é verdade. O reino de Deus é um governo, é um redentor. Então, o reino de Deus, quando será totalmente instalado? Quando todos os joelhos se dobrarem diante do Senhor. Então, os discípulos são as testemunhas. Então, quando nós olhamos para a perspectiva de Daniel, e os irmãos vão se lembrar, vamos nos lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo, e aí para afirmar que, porque a gente não consegue fazer as transformações no meio da cultura, trazer redenção no meio da cultura. Lembra de Paulo lá no Areópago, quando ele pregou lá no capítulo 17 do livro de Atos? Ele fala, mas ele não consegue transformar Atenas. Tem pessoas que são convertidas, mas Atenas não é subvertida. Quando nós falamos em Daniel, nós pensamos em Daniel, ele transforma parte da política, mas Nabucodonosor, o capítulo 4 de Daniel nos diz que Nabucodonosor continua mal. Então, a transformação do meio, ela depende única e exclusivamente do próprio Deus. Então, na chegada do reino, quando Cristo vem, o que ele vem? Lembra daquela ideia do joio e do trigo? Isso nos dá uma boa imagem. Olha só, a ideia, né? Na chegada do reino, o Messias irá separar o trigo da palha, irá joeirar. Ou seja, essa parábola do joio e do trigo nos mostra, né, a ideia da construção de uma sociedade com a retirada do mal, com a separação do mal, feito pelos anjos do Senhor. Então, isso sem a participação humana, sem a participação dos homens, e nesta vida. E algo que, para a gente, caminhando para a nossa conclusão, para que nós olhemos essa visão cristã da história, que se mostra até hoje, nós vemos ela incompleta, né? Sem a consumação, porque é por meio dela que Cristo completa toda a sua obra redentiva, toda a sua obra da salvação. Os homens que não promovem redenção na cultura, mas proclamam e testemunham, né? E esse é o papel da igreja. Olha só,
A importância da perspectiva escatológica, de olhar as últimas coisas na vida cristã, significa, antes de tudo, compreender que escatologia deve ser estudada para moldar as nossas expectativas presentes. Você já pensou nas coisas dos últimos dias como um molde para a vida atual, a vida presente? A compreensão e o valor dado à consumação pode mudar significativamente a nossa cosmovisão cristã e trazer conforto, vivendo o já enquanto aguardamos o ainda não. Ou seja, falar de cosmovisão reformada, falar de cosmovisão bíblica, cosmovisão cristã, nós temos que ter em mente essas 4 perspectivas que nós temos trabalhado até agora. No próximo semestre nós vamos ver como é que isso se aplica em cada área específica. Então, essa é uma ideia que nós não podemos perder de vista. E para finalizar, deixa eu ver se eu trouxe. Não trouxe um último slide. Mas era apenas um poema, né? Então, qual é a ideia de todo esse semestre que nós temos trabalhado e que está findando? Que nós possamos agora ou olhar as Escrituras, mas enxergar com essas lentes diferentes. Olhar em cada texto que a gente lê, onde é que tem aspectos de criação ali? Quais os aspectos de redenção ali que nos informam acerca da obra de Cristo? O que é que nós podemos perceber acerca de queda? E o que é que isso nos fala acerca do encerramento de toda essa história? Então, a ideia que nós temos é que aos poucos isso vá fazendo parte. Que nós possamos olhar a ideia de consumação, a ideia de queda, de criação, a ideia de redenção como algo que está interligado, que está junto, que não pode ser separado. Ou seja, viver o Evangelho é viver o Evangelho sob todas essas 4 perspectivas. Amém? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma colocação. Eu sei que é um tema, às vezes, com alguns pontos que a gente pensa como nebulosos, mas que fazem parte de todo o plano, de todo o projeto de Deus, dessa perdi a palavra aqui, do progresso da revelação. Amém? Eu ouvi alguém? Vamos orar? Amado e eterno Deus, as nossas mentes não conseguem muitas vezes abarcar, Senhor, a grandiosidade do Teu projeto santo. Nós estamos na igreja como povo do Senhor, nós somos igreja, povo do Senhor, ó Deus, e vivemos dependendo da Tua revelação. Obrigado, Senhor, que a cada dia o Senhor tem nos trazido de volta, nos colocado no centro da Tua vontade. O Senhor que revelou Cristo na plenitude dos tempos e como igreja do Senhor, o Senhor tem nos trazido a realidade objetiva do Teu projeto santo. Pedimos que o Senhor, ó Deus, continue abençoando a Sua igreja. Continue, ó Deus Santo, nos dando entendimento acerca da Tua palavra, cuidando da Tua igreja, nos fazendo testemunhar as Tuas verdades. São temas, ó Deus, que nos desafiam, mas, ó Deus, nós sabemos que o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós é aquele, ó Deus, que nos traz o entendimento perfeito acerca da Tua palavra. Pedimos que o Senhor guarde os nossos corações e as nossas mentes, que leve os nossos corações e as nossas mentes cativas ao senhorio de Cristo Jesus e que nós possamos, ó Santo e Eterno Deus, louvar o Teu nome
e viver segundo a tua vontade, com a dignidade que temos em Cristo Jesus, mesmo neste mundo, enquanto nós aguardamos a plena restauração da tua obra, a plena restauração da tua criação. Aguardando, ó Deus, a consumação dos séculos, em que estaremos perfeitos diante do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.